A paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. É muito bom voltar a conversar com todos nessa caminhada da Páscoa, desse tempo da Páscoa que nós estamos vivendo e já nos aproximando da festa da Ascensão do Senhor, que no Brasil será no próximo domingo, e logo depois também, mais uma semana, a celebração de Pentecostes. Então a liturgia da igreja, nessas últimas semanas do tempo pascal, já nos começa a colocar sobre a expectativa da ascensão. Um pouco de tempo estarei convosco, um pouco de tempo não estarei mais, e eu enviarei o Espírito Santo. Então a liturgia vai nos colocando sobre essa expectativa do Senhor que volta ao Pai e ao mesmo tempo da vinda do Espírito Santo que, presente no interior, no coração, na mente de cada um, nos faz perceber as coisas do alto e as coisas de Deus. Também no domingo da Ascensão, aqui no Brasil, a Ascensão do Senhor, nós estaremos também comemorando o Dia Mundial das Comunicações Sociais e queremos desde já parabenizar a todos que trabalham nas comunicações sociais, especialmente aqueles que servem para a missão evangelizadora. E sabemos também que junto com a Ascensão começa a semana de Pentecostes, semana de oração pela unidade dos cristãos. Então, tantas coisas que temos aí pela frente, que cabe a nós, estamos aí vivenciando em nossas comunidades, nossas paróquias, dioceses, preparando com muito carinho essas celebrações, essas semanas, esses acontecimentos, para que tudo isso nos eduque ainda muito mais. Há uma comunicação do encontro, como é o tema desse ano, a viver ainda mais a unidade entre os cristãos. Estamos rezando e pedindo que esse dom do Espírito Santo, que é o grande segredo da igreja, o nosso aliado invisível, que se torna visível através da nossa vida, que é a ação do Espírito Santo. E isso também que nos fala a liturgia desse final de semana, desse domingo da Páscoa. Por isso, meus irmãos e irmãs, nesse sexto domingo, o Evangelho de João fala para nós que se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e eles vos dará um outro paráclito para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhecem. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará entre vós. Jesus vai lembrar justamente isso, né? Ele vai nos enviar o Paráclito, o Espírito Consolador, que nos iluminará sobre a nossa própria vida, nossa própria existência. E a igreja, através dos tempos, justamente vai perceber e vai experimentar como a vinda do Espírito Santo em nossa vida faz a diferença na maneira de evangelizar, de compreender e de ser. Nós fazemos planos, sim, fazemos orientações, diretrizes as mais diversas. É necessário fazer planejamento. Nós sabemos que quem conduz a história, quem conduz a nossa vida é o Espírito Santo, né? E nós somos chamados a estar abertos a essa ação do Espírito Santo. E ainda fala o Evangelho. Ainda um pouco de tempo e o mundo já não me verá. Mais um pouco de tempo e o mundo me verá. Ou seja, o Senhor que volta ao Pai. Vós, porém, me tornareis a viver, porque eu vivo e vós vivereis. E naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e o Pai em mim, e eu em vós. Jesus dizia isso antes da sua morte e ressurreição. Então, com a sua morte, acabou-se não vendo mais, com a sua ressurreição acaba vendo novamente, e depois com a sua ascensão e a vinda do Espírito Santo, continuamos a vê-lo na fé, né? Então, Jesus, nessas palavras, vai lembrando e aquilo que realmente nós estamos vivenciando, nós o vemos pela fé, Ele está conosco. E ainda mais, né? Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. A unidade nossa com o Senhor. No Espírito Santo, nós estamos unidos também a Cristo e com Cristo também no Pai e na Trindade. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quem me ama, eu me manifestarei a ele. Cada versículo desse evangelho, caríssimos irmãos e irmãs, tem muito a dizer para nós, né? O Senhor que nos promete o Paráclito, o Espírito Santo. O Senhor que fala justamente sobre a sua morte, ressurreição e ascensão. Não me vereis, me vereis para sempre.
e, ao mesmo tempo, aquele que me ama, eu me manifestarei a ele. É essa dimensão da fé que nós pedimos a Deus, para que nossas comunidades, todos nós, estejamos abertos à ação do Espírito Santo, que nos deixemos conduzir pelo Espírito Santo, né? Que deixemos iluminar pela ação do Espírito Santo, que não tenhamos medo de deixar-nos conduzir, e celebraremos daqui a 2 semanas, justamente o domingo de Pentecostes, que torna presente essa ação do Espírito Santo em nossa vida. E ao mesmo tempo dizendo que o Senhor está presente, ressuscitado, vivo no meio de nós. E quanto mais nós o amamos, mais nós o escutamos e mais ele se manifesta a nós. É a palavra de Deus desse final de semana que queremos escutar, acolher, vivenciar cada vez mais. Caríssimos irmãos e irmãs do Evangelho que nós estaremos ouvindo. Mas também, nós, na leitura dos Atos dos Apóstolos, né, nos fala que essa ação do Espírito Santo faz com que a igreja vá se expandindo e vá anunciando o Evangelho em todos os cantos e levando o anúncio de Jesus Cristo às pessoas. Aqui fala de Filipe, conta a história de Filipe, que vai a Samaria pregando Cristo, anunciando Jesus Cristo. E a multidão atenta ao que Filipe dizia, escuta e presenciando os prodígios que fazia, né? E aí justamente naquela cidade reinava grande alegria. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. A ação do Espírito Santo ilumina a nossa vida, ilumina a nossa existência, nos faz compreender as coisas de Deus e, ao mesmo tempo, temos o entusiasmo de anunciar as coisas de Deus ao mundo, à sociedade, às pessoas. É que nós vemos acontecer na leitura dos Atos dos Apóstolos, né? Filipe, que desce a Samaria. Assim como também quando os discípulos forem expulsos de Jerusalém por causa da perseguição, onde quer que eles andarem, vão anunciando Jesus Cristo. Essa abertura, a ação do Espírito Santo, esse anúncio de Cristo, que deve estar sempre presente em nossa vida, em nossa história, caríssimos amigos e irmãos, de tal maneira que nossas paróquias, em nossas capelas, em nossas pastorais, nossos movimentos, o encontro com Cristo, Jesus nosso Senhor, nos faça cada vez mais estarmos anunciando às pessoas a boa notícia nas diversas circunstâncias. Eu lembrava domingo passado sobre os vários carismas, falava dos diáconos, por exemplo, que surgiram, foram chamados a serem na igreja pelos apóstolos para servirem as mesas, repartir um pouco o trabalho da igreja. Nós vemos que o Espírito Santo continua atualizando também os vários trabalhos e ministérios da igreja. Quantas situações novas aconteceram no decorrer dos séculos e hoje também nós temos. Mas o importante é que nós partamos sempre do encontro com Cristo. Do encontro com Cristo vivo, deixando-nos conduzir pelo Espírito Santo e vai nos colocar a serviço do povo de Deus, nos colocando a serviço dos irmãos e irmãs. E é claro, dessa forma nós vemos como acontece na leitura primeira, assim como Filipe vai anunciando o Evangelho, fazendo maravilhas pela graça de Deus, também aqueles que realmente caminham na comunhão apostólica, na comunhão como igreja, e que se deixa conduzir pela ação do Espírito Santo e do Evangelho, vai também anunciando essa vida que o mundo tanto necessita. As pessoas hoje, mesmo que sejam como que dominadas por uma mentalidade contrária a Cristo, ao Evangelho, à igreja, tudo mais, devido a um tipo de sociedade cuja ideologia é contrária a qualquer dimensão transcendental, até mesmo em algumas universidades ou faculdades de filosofia, nem se pode falar de metafísica hoje, não é? De tal maneira que nós vemos, meus irmãos e irmãs, que diante disso tudo, né, nós sabemos que o mundo necessita de compreender sua própria vida. As pessoas estão nessa sede, nessa busca, e a ação do Espírito Santo, além de nos converter, além de mudar nossa vida, além de nos iluminar em nossa existência, nos impulsiona para essa vida, nos impulsiona para sermos evangelizadores, como nós escutaremos na liturgia da missa, no caso de Filipe, né? O Espírito Santo que move os corações para a missão, para a evangelização, para a comunhão entre nós como igreja. E por fim, caríssimos irmãos e amigos, a leitura segunda, a primeira carta de Pedro,
capítulo 3, versículos de 15 a 18, não é? Fala que diante do mundo hostil, do mundo complicado, nós somos chamados também a deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo. Se como Filipe nós somos chamados a pregar o Evangelho, a proclamar a boa notícia para todos, a dizer às pessoas a boa notícia que salva, que liberta, do outro lado, nós sabemos também que temos aqueles que nos contradizem, que fazem o contrário. E a primeira carta de Pedro coloca com muita clareza isso para nós. Não temais suas ameaças e não vos turbeis. Antes, santificai em vossos corações Cristo o Senhor. E aí vem a famosa palavra, a famosa frase de Pedro, que deve estar muito presente em nossa vida hoje. Estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. Diante também daqueles que são contrários, com muita suavidade e respeito, dar as razões da nossa esperança. Por que nós temos a esperança? Ou seja, também dialogar com os contrários, com aqueles que nos questionam e dando as razões. Nós lembramos, por exemplo, vários trechos da Bíblia, do Novo Testamento, no caso do cego de nascença. Quando perguntaram para ele o que aconteceu, ele não se cansou de repetir. Eu era cego e estou vendo. Alguém colocou lama nos meus olhos, eu lavei e voltei vendo. E várias vezes repetiu as mesmas coisas porque tinha uma experiência do que tinha acontecido. A mesma coisa quando nós somos questionados, fala que não vos turbeis, mas santificai em Cristo Jesus, e estáis sempre prontos a responder, né, dando as razões da vossa esperança. E ao mesmo tempo, mas com suavidade e respeito, ou seja, pedir a Deus que nós tenhamos paciência, está respondendo, como o cego de nascença respondeu várias vezes aos questionamentos, né? E além do mais, fala a leitura, tende uma consciência reta, a fim de que mesmo naquilo em que dizem mal de vós, sejam confundidos os que desacreditam do vosso santo procedimento em Cristo. Até quem fala mal, né, possa ver o contrário, sejam desacreditos, sejam confundidos. Quem fala o contrário fala mal da gente. Porque é melhor padecer, fala a leitura, se Deus assim o quiser, por fazer o bem do que por fazer o mal. Porque Cristo também morreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, né? E que, por isso, em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. Ou seja, relação do Espírito Santo, que nós possamos estar justamente evangelizando, vendo a ação do Senhor e também dando as razões da nossa fé e mesmo quando falam mal de nós, continuarmos testemunhando para que as pessoas que falam mal sejam confundidas de ver realmente que nossa base, nosso caminho é com Cristo Jesus. Realmente para todos nós é uma época, como todas as épocas também foram, em que queremos nos deixar conduzir pela ação do Espírito Santo e ao mesmo tempo que o Senhor nos dá esse dom e assim justamente Ele está conosco ressuscitado até o fim dos tempos. E nós o anunciamos e o proclamamos ao mundo, muitas vezes complexo, incrédulo e que nos questiona, mas que enquanto temos uma experiência pascal, não podemos saber, não podemos deixar de anunciar que o Senhor está vivo, ressuscitado e é a nossa vida. Bom domingo a todos, que Deus os abençoe e proteja, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.